Karl Marx falou uma vez no fato de que o peso de gerações mortas oprime o cérebro dos vivos. Isto também vale hoje para nós em relação ao próprio Karl Marx. Este peso das gerações mortas somente pode ser levado e compreendido através de forma de trabalho vivo, intelectual, pulsante. A verdadeira crise do marxismo consiste no fato de que muitos marxistas acabaram considerando o próprio Marx, os próprios textos de Marx, como um material morto, como algo ultrapassado, que principalmente nos critérios humanistas deveria ser desconsiderado. A crise do marxismo consiste, portanto, essencialmente na relação perturbada que nós mesmos, no caso, está se referindo aos marxistas, se submeteram em relação ao próprio Marx. Eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e assim começamos o Dicas de Leitura número 2. Tenho certeza, tanto se você simpatiza com a filosofia de Marx, ou tanto se você detesta a filosofia de Marx, certamente você ficou bem interessado pela essa minha leitura inicial. Que texto é esse? É esse aqui. Dialética e História, Crise e Renovação do Marxismo, do autor Oscar Negut. Mas daí pode ficar a pergunta, quem é esse tal de Oscar Negut? A gente pouco conhece, a gente pouco ouviu falar dele. Ele é um filósofo, sociólogo alemão, que foi aluno doutorando do Theodor Adorno, esse sim, muito mais conhecido aqui para nós brasileiros. O Oscar Negut nasceu pertinho ali numa cidade vizinha da famosa Kreuzlingberg, que era a cidade do Immanuel Kant, aquela lá do interior que pertencia à Alemanha, hoje pertence à Rússia, e da qual o Kant nunca saiu. Só que o Oscar saiu, até porque já era século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, uma época completamente diferente. Embora ele tenha estudado nessa parte oriental, ele doutorou-se em Frankfurt sob a orientação do Theodor Adorno. A sua tese de doutorado, de certa forma, bem comportada, mostrando a oposição entre o método dialético, que vai nos remeter a Marx, Hegel e depois a Platão, em relação ao método positivista, que vai na outra linha, partindo do Augusto Comte e chegando lá no Aristóteles. Essa, de certa forma, foi desenhar, né, esses dois métodos tão comuns na filosofia e mostrar suas oposições, foi sua tese de doutorado, uma tese, vamos dizer assim, picolé de chuchu. Mas depois disso, ele virou um intelectual marxista, extremamente ligado aos movimentos de esquerda, atuante nos sindicatos, nos movimentos estudantis, algo que até curiosamente era muito diferente do Theodor Adorno. Eu faço a seguinte, vamos dizer assim, síntese do comportamento político do Adorno em relação às suas ideias. Para o Adorno, a filosofia tem a sua capacidade de mudar o mundo permanecendo sendo filosofia, ou seja, os seus textos clássicos, as suas discussões conceituais, o seu estudo puramente teórico. E isso serviria então de uma certa base intelectual, ainda um subsídio intelectual para as mudanças que o mundo político necessita. Essa era a visão do Adorno. Oscar Negut não pensava assim. Ele achava que então a filosofia ela tinha que estar junta com a ação política, desde as esferas mais iniciais, como a família e a escola, até as esferas do poder político propriamente dito, passando antes, claro, pelos sindicatos e pela condição do trabalhador. O Oscar Negut ele é um dos principais líderes, se a gente pode falar assim, dos movimentos de 68. Então foi um cara que foi para a rua, um cara que batalhou, um cara que pediu direitos, pediu liberdade. E já em 1970, um pouquinho depois,
Ele se tornou catedrático da Universidade de Hannover, passou a dirigir o Instituto de Sociologia dessa universidade e foi onde ele fez carreira, então, até 2003, quando se aposentou. Esse livro aqui, que é da editora Movimento, e por isso mesmo acho que vai ser bem difícil de vocês encontrar, mas eu já quebro o galho e digo que futuramente eu pretendo escanear e disponibilizá-lo gratuitamente na Biblioteca Filosofia Hoje, biblioteca virtual. Você acessa o nosso site, você vai encontrar lá. Por enquanto ainda não vai encontrar esse livro, vai encontrar outros, mas assim que possível eu vou escanear e vou colocá-lo. Ele foi um livro patrocinado pelo Instituto Groot, também conhecido como, na verdade, é Gruden. Mas aqui no Brasil você não fala, sei lá se é assim, estou pronunciando certo ou errado, agora não sei, mas mais certo do que errado. Aqui no Brasil todo mundo fala Instituto Goethe, né? Instituto Goethe, então, patrocinou, foi uma visita que ele fez aqui no Brasil, e eu tenho esse livro que ele foi traduzido pelo Ernildo Stein, grande filósofo brasileiro, que quando eu fui aluno dele, ele me deu esse livro também e alguns outros. E esse livro ele tem, de certa forma, a crítica mais coerente, mais inteligente que eu já li sobre a esquerda, principalmente depois daquilo que aqui ainda era uma certa constatação dele, que nem a CIA tinha, que seria o fim da União Soviética e da Alemanha Oriental. E também faz uma profunda crítica a todo o desdobramento do movimento político dentro da União Soviética, dentro da Alemanha Oriental. Uma característica que eu gosto muito da escola de Frankfurt, que também é conhecida como a teoria crítica, é justamente o fato que eles criticam tudo e todos, inclusive as bases do seu pensamento. Para a teoria crítica não existe dogmas, não existe doxas, tudo deve ser criticado. Inclusive as próprias bases da teoria crítica, que vão a Kant, as próprias bases da dialética, que passam por Hegel e vão a Platão, e as próprias bases do marxismo, que claro vai a Marx. É bem interessante aqui porque ele rechaça aquela ideia do marxismo ingênuo de que Marx simplesmente teria sido, vamos dizer assim, mal interpretado e distorcido, e ao mesmo tempo ele não vai dizer que tudo o que aconteceu, as ditaduras, a opressão, os campos de trabalho forçado, tudo isso estaria na obra de Marx. O que ele vai demonstrar é que as duas principais interpretações que podemos fazer do pensamento de Marx é uma linha mais filosófica e humanista, onde a principal preocupação era justamente superar a alienação e o estado de desumanidade do sistema capitalista, que para o Nagel e para mim, e talvez para todos aqueles que realmente estudam filosofia, independente do seu posicionamento político, e leram Marx e fizeram a interpretação adequada, seria a melhor interpretação. Mas também, ao mesmo tempo, ela é uma teoria do poder. Uma teoria que fala em tirar o poder de uns, no caso dos burgueses, e passar o poder para outros, que seriam a maioria, que seria a classe proletária. Ele, inclusive, esse conceito de proletário, ele trabalha bastante, mostrando as mudanças do proletário para o trabalhador, a influência keynesiana que vai fazer então desse trabalhador um ser incluído na sociedade de consumo, ou seja, mudando completamente a perspectiva que o Marx tinha em sua época em relação ao que temos hoje. Ele também faz uma crítica muito bem feita ao nacionalsocialismo, que a gente sabe é um nazismo alemão, explicando por que ele não é um movimento de esquerda, nem nunca foi, embora as propagandas do Goebbels eram extremamente baseadas na propaganda soviética. O nacionalsocialismo ele rompia basicamente com toda e qualquer ideia humanista e principalmente pelo fator econômico, na qual, embora com o controle total do Estado, o nacionalsocialismo alemão, nazismo, ele tentava era reerguer a economia alemã, o capitalismo alemão, e ainda livrar duas daquilo que eles chamavam de praga, que seria a praga judaica, que dominava os bancos e assim o comércio e causava hiperinflação na Alemanha, segundo a análise nazista, e ao mesmo tempo evitar a ameaça comunista,
que de certa forma tinha nascido na Alemanha, a União Soviética prosperava e logo a Alemanha também viraria União Soviética na intervenção nazista. Então, o nazismo surge uma completa oposição ao pensamento de esquerda e que na época estava baseado justamente em acabar com o capitalismo e colocar o comunismo. Ele queria justamente evitar que o comunismo chegasse, reerguer o capitalismo e colocava essa questão judaica no meio da história. Então, por isso, até na internet, volta e meia surge alguém falando alguma besteira de nazismo de esquerda. Isso é completamente ahistórico, isso é uma besteira sem tamanho. E aqui nesse livrinho ele já dá essa chinelada. Depois ele ainda dá a chinelada também na social-democracia. Hoje todo mundo, de certa forma, já sabe que a social-democracia é de direita. Aqui no Brasil isso é muito claro, mas ali nos anos 80 isso não era tão claro assim. E ele vai explicar toda também a trajetória da social-democracia, mostrando por que ela sempre esteve ligada aos movimentos de direita, ou seja, os pró-economia, e não aos movimentos sociais, sempre pensando nas economias dos grandes empresários e investidores, e não do trabalhador, do pequeno investidor, daquela pessoa que está começando, e também as suas ligações com o nazismo na época da Segunda Guerra Mundial. Então também é bem interessante essa passagem. E visto que foi uma obra que ele escreveu enquanto estava no Brasil, suas palestras e suas conferências pelo Instituto Goethe, ele não deixou o Brasil de fora. Deixa eu mostrar aqui algumas pequenas passagenzinhas que eu grifei. Na página 81, tá? Uma das tentativas mais graves de liquidar com sua história através da repressão realizou-se no Brasil. Ouvi dizer que um homem do governo deu ordem para destruir, em determinada época, todos os documentos históricos de escravismo brasileiro. Com a destruição de documentos do passado, sempre se visa, ao mesmo tempo, a destruição da identidade do povo. Pois nada mais grave pode acontecer a um povo do que a extirpação de sua memória. Também tem um pouquinho mais aqui, ó. O povo não exprime suas experiências de sofrimento em documentos históricos, mas em fábulas, mitos, religiões. Essa história não é uma história de fatos, mas sim uma história de necessidades. Bom, por duas passagens pequenas, de uma só página, você já vê a densidade desse texto e o quão interessante ele pode ser, não só por ser uma análise crítica do marxismo, por ser uma análise autocrítica, que inclui o pensamento tanto daqueles que defendem as ideias de Marx, quanto aqueles que a rechaçam. É uma obra extremamente importante para entender os desdobramentos políticos do final do século XX e agora do século XXI. E principalmente para que você não ache que a Guerra Fria continua e esse tipo de besteira que a gente tanto repete por aí. Também não ache que o pensamento do Marx não tem nada a ver com o marxismo real, porque tem sim. O que aconteceu foi o seguinte: essa interpretação deu muito mais valor à questão política, à questão de troca do poder, e basicamente jogou na lata do lixo os ideais humanistas, que eram a base do pensamento marxista. Então, o que a gente precisa? Se você é de esquerda, né, que se você, de certa forma, simpatiza com os ideais marxistas, é como reerguer essa parte do pensamento que, de certa forma, foi colocada em segundo plano no século XX. E se você não simpatiza com a esquerda, tem um pensamento liberal ou até mesmo conservador, entender a importância dessas ideias que já fizeram grande diferença na vida de todos nós. Você provavelmente é um trabalhador assalariado que hoje tem acesso à cultura, que está mexendo na internet, que está assistindo esse vídeo, entender a importância dessas ideias do marxismo, para delas extrair o que é melhor dentro da sua visão ideológica. Porque a racionalidade só existe com alteridade, só existe com diferença, só existe com pensamentos múltiplos e diferentes. E se dessa leitura aqui algo se confirmou em mim, foi uma coisa, que talvez o maior erro do pensamento marxista no século XX tenha sido justamente tentar criar sociedades sem oposição, sociedades sem democracia, sem pessoas que pensassem diferente, sem pessoas que não concordassem com aquela ideologia,
que trouxessem ideias de fora, trouxessem ideias estrangeiras, trouxessem ideias clandestinas. Para mim é só desse pensamento diferente, múltiplo, que a gente então vai ter uma sociedade que realmente possa ser chamada de comunista, onde os bens sejam comum para todos, onde não há mais diferenças de classes, onde não há mais bandeiras, onde não há mais estados oprimindo e reprimindo, onde há o Aufklärung, onde há o esclarecimento, onde há pensamento filosófico, pensamento científico, pensamento crítico, como a mais legítima forma de expressão, de humanismo e respeito à liberdade e à individualidade de cada um. Obrigado, valeu e até a próxima!